Oiê, eu sou a Lu Panitius e eu tenho uma pergunta para te fazer. Em alguma peça, em algum projeto, você já sentiu dificuldade em virar uma alça costurada para o direito? Neste vídeo eu reuni muitas dicas, muito pulo do gato para ajudar quem está com essa dificuldade. Pode ser iniciante, mas pode ser experiente também. Bora lá ver quais são essas dicas? É muito comum as artesãs e as costureiras terem algumas dificuldades e virar a alça costurada para o direito pode ser sim uma dessas dificuldades. Ou porque a alça é muito estreita, ou ela é muito comprida, ou mesmo pela falta de experiência e habilidade da artesã, que ainda não tem aquelas dicas práticas que são matadoras e que ajudam ali no momento de virar a alça para o direito, ou mesmo porque ela ainda não tem as ferramentas que ajudam bastante neste processo. Então, neste vídeo, eu reuni várias dicas, várias técnicas, várias ferramentas. Eu expliquei os modelos de alça, alguns modelos de alça, então o que você tem que usar, uma coisa na outra. Reuni tudo num vídeo para ficar separadinho, porque muitas das vezes a gente não consegue dar essas dicas no meio dos tutoriais. E aí eu trago essas dicas bem práticas, bem mastigadinhas para você, e você, em contrapartida, fortalece o canal, se inscrevendo, ativando as notificações. Tá combinado? Vamos fazer aquela troca? Eu já sei que tem amiguinha, aquela amiguinha boa mesmo, que nem esperou eu dar as dicas e já curtiu o vídeo. Agradeço a você a confiança do meu trabalho. Mas se você tá querendo ver para crer, tudo bem. Mas a gente fica neste combinado. Se você gostou de qualquer uma das dicas, já clica em curtir, o vídeo não para, pode clicar no momento que você quiser e tá tudo certo que você me ajuda bastante. Combinado? Vamos lá ver então quais são essas dicas, em que situações, que ferramentas que eu posso usar, o que eu posso ter, o que eu posso fazer para facilitar na hora de virar uma alça costurada para o direito. Deixa eu te mostrar como é a ponta da minha tesoura que eu uso para desvirar as peças. Eu uso esta tesoura que tem o bico bem arredondado, ela não tem nenhuma pontinha. Diferente desta outra, que até tem um canto arredondado, mas tem uma pontinha. E esta pontinha pode desfiar um tecido, desfazer uma costura. E um tipo de ponta totalmente imprópria para virar a alça é esta, que vai com certeza causar estragos na peça. Então, quando eu digo nos vídeos, use algum objeto de ponta arredondada e eu uso uma tesoura, é só este tipo de ponta que é possível usar sem grandes riscos à peça. Normalmente, tesoura para papel tem este tipo de ponta. Vamos imaginar que eu vou usar este tecido para fazer uma alça de mão. Estou usando um tecido de 20 por 5 centímetros. Dobro direito com direito e vou costurar no lado maior. A principal dica e mais importante, eu já vou falar desde já, para desvirar a alça é costurar uma das pontas menores para servir de apoio para o objeto que eu vou usar para empurrar o tecido. Mas para isso eu preciso cortar o tecido maior do que o tamanho da alça que eu quero, uns 2 centímetros a mais. Assim eu fico com uma folga de tecido para costurar a ponta e depois cortar a alça. Eu costuro uma das pontas e com isso fica muito mais fácil para virar a alça para o direito. Eu costuro a alça normalmente com 0,75 centímetros de margem de costura. Quando eu chego na pontinha, eu já vou dando retrocesso para reforçar a costura. Eu costuro a pontinha, pode ser com menos de um pé de máquina, dando bastante retrocesso. Eu vou acabar forçando essa costura, então se ela não estiver com retrocesso, pode sim descosturar e eu vou acabar perdendo o apoio. Para dar as dicas para virar a alça para o direito, eu vou começar com a alça mais fácil, que é a curta e larga, o suficiente para poder usar só a minha tesoura de ponta arredondada. Eu cortei o tecido 2 centímetros maior
e costurei a pontinha. Separo os tecidos e começo a empurrar a pontinha com a tesoura de ponta arredondada. Vou empurrando o tecido, ele quase não me dá resistência. Aqui na ponta eu já dou uma empurradinha nos cantos, mesmo que eu vá cortar, é importante que o tecido não esteja todo embolado. E aí é só puxar. Como eu disse, esta é a alça mais simples, a que não vai ficar me dando muito trabalho, nem a artesã que não tem muita paciência vai ficar sofrendo. Vamos pensar agora numa segunda situação. Eu tenho uma alça que ou é mais estreita que a minha tesoura ou muito comprida, que também não daria para empurrar até o fim só com a tesoura. Neste exemplo, eu começaria com a tesoura desvirando a alça, mas iria acabar acumulando o tecido na tesoura sem conseguir virar totalmente a peça. E daí o que a gente faz? Senta e chora? Rasga a alça? Xinga o projeto e a artesã que criou a peça? Calma, eu vou te dar algumas opções para facilitar e que você já pode ter na sua casa. Para começar, eu ainda posso usar a tesoura de ponta arredondada. De novo, ter uma das pontinhas costuradas facilita muito para virar a alça. Agora, para continuar, quando só a tesoura não vai dar conta de virar toda a alça, eu posso usar hashi, misturador de suco, pode ser uma colher com o cabo alongado e estreito. Eu não tenho nenhum aqui em casa, mas vou colocar aqui algumas fotos para te mostrar o exemplo. A gente tem que pensar em algum objeto estreito que vai conseguir passar por dentro da alça. Ele tem que ser firme e resistente e com a ponta arredondada. Pode usar uma escova de dentes, eu tirei as cerdas dessa escova e você pode usar porque essa ponta é bem arredondada, não vai ter nenhum perigo de furar o tecido. Se for ainda aqueles modelos de escova mais simples, com menos detalhes, mais finos, vai ser ainda melhor. Pode usar este tipo de decoração para copos, pode ser um canudo de metal ou acrílico também. O cabo de uma colher grande, claro, dependendo da largura da alça. Para alças longas não vai dar para usar esse tipo de colher, teria que ser peças um pouco mais curtas. O que eu mais gosto de usar, que eu já tenho só no meu ateliê, é a agulha de tricô. Ela tem todas essas características, é estreita, resistente, comprida e para ficar com a ponta arredondada, eu passei lixa de unha. Quando a alça é larga o suficiente, eu uso deste outro lado, daí eu não tenho muita preocupação de danificar o tecido. E quando a alça é mais estreita, eu consigo usar este outro lado com um pouco de cuidado. Então, continuando, essa alça ou era estreita ou muito comprida e eu não iria conseguir usar só a tesoura. Eu vou continuar usando o cabo do misturador de suco. Se a alça é larga, curta, apenas tricoline, não tem manta, se eu costurei a ponta da alça com retrocesso, deixando sobra de tecido para não desfiar, então eu posso simplesmente empurrar o objeto sem grandes preocupações que tudo vai dar certo. Mas se for uma alça mais estreita, muito comprida, ou tem muito tecido acumulado, tem manta, é um tecido grosso, então vá devagar e tome muito cuidado com a ponta do objeto que está usando para empurrar. Não faça força diretamente na ponta. O cabo do misturador está aqui. Eu vou puxando o tecido devagar. Na hora de esticar este tecido acumulado, eu seguro aqui na ponta, segurando o tecido que está por fora, o que está por dentro e o cabo do misturador. Na hora que eu estico o tecido, eu não estou forçando a costura. Se eu acumulo muito tecido e depois não seguro a ponta com a outra mão, vai forçar a costura e daí pode ser que o objeto rasgue o tecido ou desfaça a costura. E eu vou perder todo o apoio para continuar a empurrar a alça. E uma dica muito importante: paciência e delicadeza.
Eu vou usar o mesmo objeto para empurrar os cantinhos. Depois que eu viro a peça para o direito, eu vou continuar com o projeto. Então, vou explicar todas as dicas e aí depois eu mostro como continuar. Tá, mas vamos supor que eu não tinha tecido suficiente para cortar a alça maior, ou mesmo eu acabei esquecendo de fazer isso. Então, eu não tenho nenhuma das pontas menores costurada. Como virar uma alça que as duas pontas estão abertas? Uma das alternativas é ir empurrando o tecido para dentro da canaleta da alça, acumulando o tecido, meio que embolando o tecido até formar um tampãozinho que vai me dar o apoio para empurrar. Cada vez que abrir a canaleta, eu empurro mais tecido para dentro para formar o tampão. Dá para fazer, mas tá vendo na prática como é muito mais fácil se a ponta estiver costurada? A pontinha costurada é o pulo do gato para virar a alça para o direito. Sempre que você puder costurar a pontinha, costure. E quando sai a ponta, é só puxar o resto. Uma outra opção para essa situação é fazer o contrário. Eu estou com uma outra alça que as duas pontas estão abertas. Em vez de empurrar o tecido para dentro da canaleta, eu viro para fora. Para usar essa técnica, é super importante que eu tenha dado bastante retrocesso no início, porque eu vou forçar esta costura. Eu uso um objeto de ponta arredondada como apoio. E vou empurrando o tecido, trazendo o direito da alça de dentro para fora. E aí eu continuo o projeto. Uma dica bem bacana é usar o passador de fitas. Eu prendo o passador em uma das bordas e vou empurrando o tecido, virando para o direito. Quando eu termino de passar, eu solto a trava do passador de fitas ainda por dentro da alça para soltar o passador. Eu acho que a mordida do passador pode estragar a pontinha do tecido, então eu recomendo também cortar um pouco mais de tecido para depois refilar. Agora eu vou dar uma dica para usar em alças que são bem estreitinhas ou muito compridas, que não tem nenhum objeto que seja do tamanho que dê para usar e desvirar toda a alça. Na minha opinião, é a alça mais complicadinha. Eu tenho este agulhão de tapeceiro, ele tá meio enferrujadinho, mas dá super para usar. E eu vou usar linha de pipa, que é bem resistente. Vou usar bem pouquinho. Nem pode ser também muito comprida, porque senão atrapalha. A linha arrebenta lá dentro da alça e você tem que começar tudo de novo. Corto uns 15 centímetros de linha, passo no agulhão, dou um nó. Um não, vários, para ter certeza que a linha não vai escapar. Dou um pontinho na lateral e passo a agulha por dentro da linha para dar um nó.
Com esta técnica do agulhão, você pode usar tanto em alças costuradas na pontinha ou não. Eu estou com o agulhão bem preso e tem aqui no máximo uns 4 centímetros de linha. Eu preciso passar o agulhão para dentro da canaleta. Como a minha pontinha está costurada, eu vou primeiro abrir a trama do tecido com a ponta da agulha. E agora eu vou passar pela parte que tem o furo da agulha. Mas por que este lado? Se eu for com o outro lado do agulhão, da ponta fina, ela vai ficar saindo do tecido o tempo todo, porque tem a ponta afiada. E eu não quero isso. Eu quero que o agulhão fique dentro da canaleta o tempo todo. Então, por isso que eu tenho que empurrar primeiro pelo lado mais grosso do agulhão. Aqui no começo, só para fazer a primeira viradinha, eu posso ajudar com uma tesourinha de ponta, com delicadeza. Empurro só para ter certeza que o tecido está fazendo a viradinha mesmo. Agora eu vou empurrando o agulhão devagar e esticando o tecido acumulado. Por isso que tem que ter uma linha resistente, porque senão ela vai arrebentar lá dentro. Vai aos pouquinhos, com paciência e delicadeza. Aqui eu seguro o tecido para esticar a alça, para não forçar só a linha. Quando sair a pontinha da alça, aí dá mais apoio para terminar de virar. Corto a linha e o tecido. Eu não tinha refilado a sobra de tecido da ponta desta alça pensando que iria só cortar, mas eu acabei de lembrar de uma dica bem bacana. Quando eu estou com uma alça bem fina, bem comprida e com uma ponta costurada, por exemplo, daquele fichamento trespassado de roupa que acabaria num laço, eu virei a alça para o direito e tenho que empurrar os cantinhos da costura da ponta, mas eu não tenho nenhum objeto que consiga chegar até lá para empurrar. Eu uso um alfinete, de preferência daquele um pouco mais grosso, não aquele fininho de patchwork, senão você não vai conseguir empurrar a costura e só vai entortar o alfinete. Eu entro com o alfinete, pode ser pela costura mesmo, e empurro a sobra de tecido por dentro. Nesta minha alça tá tudo meio emboladinho, porque eu não tinha refilado a sobra de costura, ok? Mas se você, obviamente, precisar fazer uma alça desta forma, você tem que refilar. Tá vendo como dá para empurrar a costura por dentro com o alfinete? Independente da técnica que eu usei para virar a alça para o direito, depois de fazer isso, eu abro bem a costura, passo a ferro, posso deixar a costura no centro ou na lateral, e se eu cortei maior, tá na hora de refilar no tamanho do meu projeto. Eu começo tirando a pontinha costurada e depois refilo a outra ponta. Vamos imaginar que eu preciso de uma alça de 18 centímetros. Meço e refilo. Eu prefiro refilar as duas pontas. Agora eu vou dar uma dica de pesponto. Eu amo fazer pesponto na peça porque reforça a costura, deixa tudo no lugar e ainda é decorativo. Se você não tem muita experiência, tem alguns calcadores que vão ajudar a fazer uma costura bem retinha na borda do tecido. Eu vou usar o pé calcador normal da máquina, mas eu vou deslocar a agulha um pouco mais para a direita, assim o pesponto fica bem rente à borda. E agora eu vou te dar uma dica para conseguir costurar bem na pontinha da alça. Quando eu chego na pontinha, abaixo a agulha, viro o tecido. O pé calcador está bem na bordinha do tecido. Pode ser que os dentinhos da máquina não consigam puxar o tecido e eu não consiga continuar costurando. Para não ficar com a linha toda embolada e estragar todo o pesponto,
Eu posiciono um alfinete na ponta do tecido atrás da agulha da máquina. Tem que ser atrás da agulha, para não correr o risco da agulha bater no alfinete. Olha aqui no detalhe, sem o pé calcador. Eu vou usar este alfinete como apoio para dar um leve empurrãozinho no tecido para ajudar a máquina. Abaixa o pé calcador. Cuidado, hein? Tem essa parte da máquina que fica subindo e descendo e pode pegar no seu dedo. Então, preste atenção. Ele não vai te machucar muito, mas vai te dar um sustão. Eu dou um pontinho girando manualmente a máquina, só para ver se a máquina não tá lá toda enroscada. E vou costurando devagar, ajudando a empurrar o tecido pelo alfinete com delicadeza. Paro na borda do tecido, abaixo a agulha, levanto o pé calcador, giro o tecido, encaixo um alfinete por trás da agulha da máquina, abaixo o pé calcador, dou o primeiro pontinho manualmente, cuidado com a mão direita para que aquela parte da máquina não pegue no seu dedo. E continuo costurando, no começo dando aquele empurrãozinho pelo alfinete. E termino o pesponto, dando retrocesso no final. Vai ficar assim. Agora que a alça está pronta, é continuar o projeto. Eu quero saber qual é a sua dica para virar a alça costurada para o direito. Qual é a técnica que você usa, qual é a ferramenta que você usa, o que mais te ajuda para fazer esta parte da costura. Me conta também quais são as situações em que você tem mais dificuldade, que você tem que dar aquela respirada às vezes no meio, tomar um café, voltar para continuar, porque você acha muito chato. E também conta das dicas que eu dei neste vídeo, quais são as dicas que você conhecia e quais são as dicas que você não conhecia. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui eu sempre trago dica de vários assuntos. Então, para você não perder nenhuma dica prática aí que vai facilitar bastante o seu ateliê. Se você ainda não curtiu este vídeo, curta e compartilhe com os amigos. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.